Gênesis, capítulo 45. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais. Voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Mande-os também levar carruagens do Egito, para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos, e ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito, e voltaram a seu pai Jacó, na terra de Canaã, e lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: basta, meu filho José está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres, nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim, Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 67 pessoas. Com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó, que foram para o Egito, chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José, para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo, e abraçado a ele, chorou longamente. Pai,
Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos, e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar: em que vocês trabalham? Respondam-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen, e se você vê que alguns deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó, e este lhe perguntou: quantos anos o Senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramessés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Então Jacó chamou os seus filhos e disse: ajuntem-se a meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz seu pai Israel. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções: estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais, na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos:
que estavam ao seu serviço, que embalsamassem seu pai Israel, e eles o embalsamaram. José permaneceu no Egito, com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos, e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu, com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem o juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito.